Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, seja muito bem-vindo a este curso de Sistema Muscular, onde falaremos sobre origem, inserção e ação dos músculos esqueléticos. Então, eu sou o professor Rodrigo Pereira de Paula e o meu grande objetivo nesse curso é contribuir com a construção do seu conhecimento e auxiliar aí numa forma prática de aplicar isso nas rotinas, né? Independente da sua área de atuação, sistema muscular ele acaba sendo útil, né? Os estudos para todos aqueles que trabalham dentro da área da saúde, da área de funcionalidades ou dentro da área de bem-estar também. Certo? Então, iniciando nossa pequena introdução aqui, o que eu separei para falarmos sobre esse sistema, vai ser sobre a classificação dos músculos, né? Classificação muscular, parte da fisiologia muscular, os tipos de fibras e, por fim, a biomecânica, né? Que vai ser justamente a ação dessa contração muscular, bem como as suas alavancas, né? O gesto que cada músculo faz ali sobre essas articulações. Então, qual é o papel dos músculos? O que, de fato, esses músculos fazem, né, sobre o nosso corpo? Então, eu separei aqui uma frase brilhante de um autor chamado Irving Korn. Ele fala que os músculos eles não são apenas estruturas que sustentam e contém as vísceras do corpo. E sim, a principal função desses músculos é trabalhar nesse componente dinâmico, é fornecer esse dinamismo, fornecer a marcha, fornecer as ações mecânicas para que a gente consiga de forma efetiva fazer os gestos, pegar um objeto, se locomover, enfim. Então os músculos eles fornecem essas forças, né, e essas principais forças acabam estabilizando o movimento e fornecendo essa ação sobre as articulações ao longo do corpo inteiro, né? Então, quando a gente pensa, né, sobre quem faz exatamente essa força muscular, vai ser justamente observar esses componentes que formam efetivamente o que é a fibra muscular, o que é a unidade motora, o que é o músculo propriamente dito. E aí, para isso, a gente vai pensar em proteínas, né, que vão construir essas fibras musculares. E uma das mais importantes é a tinina e a desmina, que elas acabam contribuindo para essa tensão, né, que o músculo vai produzir. Seja uma tensão passiva, ou seja uma tensão ativa, ou até mesmo uma tensão elástica, né? Então a gente vai ver os tipos de fibras futuramente, né, ao longo dessa aula, e a gente vai ver também algumas dessas proteínas que fazem essas boas ações, né, sobre esse sistema. Então, uma vez que os músculos eles produzem força, ora contraindo e ora restringindo os movimentos, a gente já vai pensar em outros tipos de proteína que são famosas também, que é a actina e a miosina. E essas proteínas elas desempenham um papel fundamental justamente sobre o deslizamento, ou seja, quando a gente pensa nesse músculo encurtando, ou seja, contraindo, e esse músculo relaxando, que seria alongando, então é justamente esse deslizamento acontecendo. Então a gente vai ver algumas figuras que mostram para a gente, né, esse padrão de contração e relaxamento, aquele fenômeno de dobradiça, né, entre a actina e a miosina. E aí isso de forma efetiva agora é o que vai fazer
esse gesto de contração, relaxamento acontecer. Então as fibras musculares elas podem ter comprimentos variados, né? Então a gente vai pensar que o comprimento do músculo ele depende do tanto de força de encurtamento que ele proporcionou ali, que ele causou sobre aquele gesto, sobre o comando, sobre a ação mecânica necessária que foi solicitada, né? Então, bem basicamente, é isso. Um outro ponto também muito importante que a gente não pode deixar de pensar são os sarcômeros. O que são esses sarcômeros? Basicamente, esses sarcômeros eles são unidades, compartimentos, a gente vai ver figura disso, vai ficar mais claro, né? Eles são compartimentos, né, que tem um formato cilíndrico e ele vai fazer essa unidade funcional. E basicamente o sarcômero vai ser um grupinho de fibras musculares, né? Eles são alinhados em série e aí quando ele recebe algum comando de contração, que a gente vai ver, né, o fenômeno ali da contração, da actina e da miosina principalmente, ele vai causar esse encurtamento em cada um desses sarcômeros. Então, esse agregado de sarcômeros encurtado é o que vai fazer, né, esse comando da fibra muscular encolher ou relaxar e ganhar distensibilidade, né, o próprio alongamento, tudo bem? E aí isso é o que vai gerar no fim da história a força muscular. Então, quando a gente fala assim, quando o músculo tem X força quilos Newton, né, de pico de torque, por exemplo, quem está lá no final da história, na verdade no início da história, fazendo essa contração, são esses sarcômeros. Esses sarcômeros formam as fibras musculares e esse conjunto de fibras musculares é formado por células. E essas células elas trabalham sob o comando de proteínas, que, por exemplo, são a actina e a miosina, fazendo esse deslizamento uma em relação à outra, fazendo aquele fenômeno de dobradiça, né? Tudo bem? E aí todo o mecanismo de contração que a gente pensa, ele vai sustentar o músculo, o corpo, né? Os músculos esqueléticos, eles vão sustentar o corpo como um todo. Então a gente pode pensar que eles são governadores, né? Então são eles que governam toda a ação de arquitetura desse corpo, né? Então toda a ação muscular ela vai ser sustentada através de contrações. Sejam essas contrações concêntricas, excêntricas, a gente vai ver isso ao longo da aula também, ou contrações permanentes, que são as contrações isométricas. Todas essas contrações, o grande objetivo dela é manter esse corpo sustentado. Então, ela faz parte, né? O sistema muscular faz parte dessa arquitetura global sustentando o corpo. Lógico que junto com outros sistemas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso também. O sistema nervoso ele tem um comando muito importante, principalmente o sistema simpático, que é quando a gente controla, a gente pede para que ele faça algo e ele responde ao nosso comando. Então esse sistema ele também atua ali de forma como se fosse um sinergismo, né, de forças ou de ações sobre todo um sistema. Então todo sistema um depende do outro. Então, dentro do sistema musculoesquelético, isso não é diferente, como a gente já viu e vê ao longo de diversos sistemas ao longo do nosso corpo humano. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui essa figura. Essa figura ela nos mostra a ação justamente dessas duas proteínas, que é a actina e a miosina. Deixa eu pegar essa primeira imagem aqui. A actina é justamente essa fibra que está aqui na parte de baixo, tudo bem? E a miosina é justamente essas que estão na parte de cima, tudo bem? A caneta está enroscando um pouquinho aqui para fazer, mas é isso aqui, né? Deu para perceber. Tá ok? Então, justamente esse relacionamento de deslizamento da actina com a miosina faz com que uma, de modo fictício para a gente entender, uma ilustração apenas, faz com que elas encaixem, deslizem uma sobre a outra. Então ela está fazendo esse movimento aqui, né? Uma está aqui, uma passa para um lado, outra passa para o outro. Elas se cruzam, se entrelaçam, deslizam, né, uma sobre a outra. E esse encurtamento é justamente o que depende do tamanho do músculo. Então imagine que o músculo está deste tamanho e aí ele vem se encurtando, elas vêm deslizando uma sobre a outra e ele vai perdendo esse comprimento, ou seja, ele vai encolhendo. E aí essa retração que ele promove é o que justamente ele faz, né, aproxima dois segmentos. Então se a gente pegar, por exemplo, o movimento de flexão do cotovelo, a ação do músculo bíceps braquial é justamente isso, né? Nós temos lá o músculo bíceps braquial, a hora que ele vem se encurtando, ele vem promovendo essa flexão do cotovelo, que é aproximar duas partes, né? Duas peças ósseas.
rádio e una, né, especificamente o rádio no caso do bíceps, com o húmero. O bíceps está inserido em regiões mais proximais, mais superiores do ombro, em regiões mais proximais aqui do antebraço, do rádio. Tudo bem? Então, quando ele se contrai, ele faz justamente esse gesto de aproximar os dois segmentos e ele faz essa flexão. Isso em uma ação do músculo bíceps, né? Lembrando que o músculo bíceps, por exemplo, faz flexão de ombro também. Então ele é biarticular, né? Ele promove movimento em duas articulações. Mas é só um exemplo, só para você entender um pouquinho do princípio da contração, como a fibra muscular efetivamente faz. Essa outra figura que a gente tem aqui abaixo mostra esse outro fenômeno que basicamente é o mesmo que a gente começou falando por ele, né? Que é esse fenômeno de dobradiça. Então nós temos lá um segmento indo para um lado, uma direção, e um segmento indo para outra direção, né? Então essas direções opostas faz com que ele consiga, como uma dobradiça, né, passar para um lado, ou seja, ele deslizou para lá, e ele consegue deslizar para cá, que é o relaxamento. Então ele consegue ir para um lado e ir para o outro. É um fenômeno ou um movimento que é categorizado como gínglimo, né? Que basicamente é dobradiça. Tá bom? Então é super simples a gente pensar nesse pequeno filamento, né, de fibra muscular agora deslizando para um lado e para o outro. Então ela está contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. O músculo está ganhando dimensão, perdendo dimensão. Está aproximando um segmento de forma ativa ou ele está afastando esse segmento de forma passiva. Ou se a gente for pensar num outro fenômeno, que seria o músculo contrário, a gente vai ver isso na aula também, os músculos antagonistas estão fazendo o movimento ao contrário. Então ele consegue agora de forma ativa, lá o antagonista, afastar esses dois segmentos, né? Ou aproximar do lado ao contrário. No caso do exemplo do flexo-extensão do bíceps, né? Que a gente estava comentando. Tá ok? Então dessa forma a gente consegue agora visualizar essa trajetória, né? Como é que esse músculo se comporta. E aí nós temos aqui essa pequena tabela, deixa eu marcar aqui para riscar também, que traz para a gente assim, quais são os tipos de fibras musculares que nós possuímos. Então quando a gente pensa, né, sobre a fibra muscular contraindo e relaxando, é um fenômeno. A gente viu lá a tinina e a desmina, que tem mais um componente elástico do que um componente efetivamente contrátil no sentido ativo, né? Elas são elásticas, mas com o olhar no sentido passivo. Depois a gente tem a quitina e a miosina já sendo componentes contráteis mesmo, né? Mais de forma ativa, pensando em sistema, né? Pensando na ação neural. Então a gente está pensando num fenômeno de simpaticotonia, né? Então existe ali um gesto que foi proporcionado por um solicitador. Então, independente dessa ação, agora a gente vai pensar nos tipos de fibras musculares. Então todas as fibras têm uma ação, e essa ação ela recebe uma classificação, uma nomenclatura. Então as fibras agora elas entram em padrões de contração e também padrões bioquímicos ali, né, de consumo, como que essa fibra trabalha, né, como que esse grupo muscular trabalha, no sentido do que ele consome para de forma efetiva assim sobreviver, né, do que ele depende para conseguir fazer o trabalho dele. Então nessa tabelinha aqui nós vemos, né, 3 tipos de fibras musculares diferentes. Primeiro a gente tem esse tipo de fibra muscular, que é a fibra 1. Ela é nomeada dessa forma. Fibra muscular 1. Depois nós temos o tipo de fibra muscular 2A. E por fim a gente tem o tipo de fibra muscular 2X, que também pode ser 2B. Alguns autores, algumas literaturas trazem como 2B. Pode ser que você encontre dessa forma também, então é importante saber. Primeiro tipo de fibra muscular, que é o tipo 1, ela faz um tipo de contração que se chama de contração lenta. Tudo bem? Então, se você solicita algo para essa fibra, ela vai contrair de forma mais lenta quando comparado às demais. Exemplo, por exemplo, esse tipo de fibra muscular é encontrada, por exemplo, nos paravertebrais. Toda a musculatura que está ali paralelo à coluna vertebral, que nos mantém numa boa postura, nos mantém de forma bípede, né, para que a gente consiga fazer todos os gestos funcionais do dia a dia, paravertebrais, eles têm esse predomínio de fibra como sendo a fibra tipo 1. Então ela tem uma contração lenta, porém é uma contração mais permanente. Ela consegue contrair e manter essa contração vigorosa por longos períodos. E aí é justamente por isso
que ela recebe, então, esse nome aqui, né, como oxidativa. É um tipo de fibra que tem um metabolismo oxidativo lento, ou seja, ela depende de uma oferta maior de oxigênio para sobreviver. Esse seria um princípio ali, um recorte do padrão bioquímico de consumo desse tipo de fibra muscular. Então a gente consegue agora de forma geral dizer assim, a fibra muscular tipo 1, ela tem um padrão de contração mais lenta e ela tem um metabolismo de consumo que se chama oxidativo, é um oxidativo lento. Tudo bem? E dessa forma a gente fecha esse tipo de fibra, pegando ali como exemplo os paravertebrais. São músculos que mantêm uma contração permanente por longos períodos. Há quem diga que esses músculos eles até demoram um pouquinho após a morte, né, a relaxar. Então, algo ali em torno de 24 horas. Há autores que falam sobre 72 horas após a morte. Esse tipo de fibra ainda mantém pequenas contrações. Tamanho o vigor dela, né, tamanha a importância dela para nossa boa postura corporal ao longo da vida, né? Então, em fases ali intrauterina, ela já entra nessa contração e ela só vai se desligar após a morte. É uma curiosidade, é um grande achado clínico curioso mesmo, né? E aí, na sequência disso, nós temos os tipos de fibra que são categorizadas também como intermediárias, que é justamente esse tipo 2A. 2A intermediária, como o nome já diz, ela vai fazer a ponte entre a tipo 1 e a tipo 2B ou 2X, que a gente ainda não falou sobre ela. Esse tipo 2A, que é justamente a intermediária, ela vai proporcionar um tipo de contração que se chama rápida e resistente à fadiga. Tudo bem? Que é justamente isso aqui. Então, quando ela faz essa contração rápida e resistente à fadiga, quer dizer, se nós estamos ali numa atividade laboral simples, caminhando, e se a gente passa ali por uma grande estabilidade, pisei num buraco ou um terreno irregular e eu preciso me reorganizar, a primeira fibra que vai atuar dessa forma vai ser justamente essas intermediárias. Ela consegue ter uma contração rápida e se ela precisar se manter por um período contraindo, ela consegue, que é o que mantém a gente em uma boa postura. Então, se a gente, por exemplo, for pensar numa atividade de equilíbrio, um exercício de equilíbrio, boa parte dessas fibras estão atuantes nessa atividade. Ela consegue manter uma boa contração de forma rápida, dependendo da solicitação, e ela consegue contrair ali, manter essa contração por algum período. E aí, consequentemente, o que ela precisa, né, para manter esse bom trabalho é um metabolismo que se chama glicolítico oxidativo rápido, ou seja, ela depende de ofertas de glicose, ela depende de açúcar, né, para ter essa contração, ela também depende do oxigênio, certo? E ela também faz uma ação de contração rápida. Então ela é um mix dos dois tipos de fibra, a fibra tipo 1 que a gente já viu, a fibra tipo 2X ou 2B que a gente ainda não falou. Então ela é um intermediário entre esses dois tipos. Por isso que ela poderia receber esse nome de fibra intermediária. E aí você se pergunta, tá, Rodrigo, legal, e um exemplo desse tipo de fibra ao longo do corpo? Existe um músculo que se chama tríceps sural, que é um conjunto, né, de dois músculos que são os gastrocnêmios, lateral e medial, juntamente com um músculo que está mais profundo, que é o sóleo. Esses grupos musculares eles são conhecidos popularmente como panturrilha, ou tríceps sural, ou batata da perna. É exatamente esse músculo. Esses músculos são grupos, né? São 3 músculos, por isso do nome tríceps, tá bom? São músculos que têm esse padrão de intermediário. Se você precisa de uma atividade explosiva como correr, ele está ali pronto para responder ao seu comando. Se você depende de uma atividade de ficar de pé por longos períodos, ele também responde a esse comando de conseguir contrair e se manter por um período sem fadiga, né? Resistente à fadiga. Por isso que ele depende do oxigênio, que é o que traz a resistência à fadiga, e ele depende do metabolismo glicolítico, que é o que traz essa explosão, né? Essa resposta rápida. Tá bom? Então vimos aqui a fibra intermediária, ou seja, tipo 2A. E aí o que sobrou aqui pra gente agora? Essa fibra, que é aquela que a gente estava falando, que também pode se chamar de tipo 2. Deixa eu colocar aqui um 2zinho, fica mais fácil, né? Tipo 2.
Opa, a caneta não está me ajudando. Agora vai. Tipo 2B. Tá ok? Então pode ser que você encontre na literatura dois nomes, não se confunda. Fibra tipo 2X, fibra tipo 2B. É a mesma fibra com nomes diferentes, depende do autor, depende da época que isso foi estudado, foi categorizado, foi classificado, tá bom? E aí o que essa fibra faz? Ela faz um tipo de contração rápida, tá certo? Porém, essa contração rápida ela é altamente fadigável, ou seja, ela não consegue manter a contração por um longo período. Então ela é rápida, porém ela é fadigável, altamente fadigável, cansa rápido, entende? E aí esse fadigamento se dá justamente por esse metabolismo ser exclusivamente glicolítico. Glicolítico, mais uma vez, depende de açúcar, depende de glicose, depende ali de produtos do metabolismo, açúcares, né, para que essa contração ocorra de forma efetiva. Então existe uma disponibilidade bioquímica ao longo do organismo, quando a gente solicita essa contração, é disponibilizado ali um X de glicose, né, para que aquele mecanismo consiga acontecer. Só que esse produto ele é depositado conforme a solicitação, então ele é dado de doses pouco a pouco. Por isso que isso justifica essa contração de forma fadigável. Se aqui nós fôssemos ao longo desse curso abordar fatores mais bioquímicos, obviamente a gente aprofundaria muito mais sobre essa classificação, sobre esse tipo de padrão de contração. Nós falaríamos aqui sobre como é que essa contração acontece, quais são os produtos desse metabolismo, como que essa energia é transformada, que é um tipo de energia que é classificada como ATP, né, que existe ali uma divisão de produtos desse consumo metabólico que é disponibilizado em forma de energia, que é justamente essa sigla, né, que é ATP, que é adenosina trifosfato, e aí assim por diante a gente aprofundaria. Mas aqui a gente está só se atentando ao grosso, né, o que seria o mais básico para que essas fibras consigam contrair e como que seria esse tipo de contração. Então, exemplo, a ação do bíceps braquial que a gente viu no início da aula, né? Esse bíceps braquial consegue fazer ali o movimento de flexão de cotovelo, a gente pega um objeto e segura nessa força, esse bíceps ele não consegue contrair por um longo período. Vai chegar no momento que ele começa a fadigar e aí assim, o músculo não tem como sustentar mais aquela carga. Esse X período ele é secundário à performance do indivíduo. O indivíduo mais treinado, o indivíduo destreinado. Então o tempo é relativo à atividade laboral ou nível de treinamento que esse indivíduo exerce ou que ele tem. Tudo bem? Isso vai valer para todas as outras fibras. Então não dá para a gente categorizar aqui o tempo, quanto tempo. Mas quando a gente compara um tipo de fibra com o outro, seja no próprio indivíduo, aí sim, aí a gente consegue perceber que para tipo 1 tem um tempo maior, para tipo 2A o tempo é relativo e é intermediário, justamente com a próxima que vai ser a tipo 2B, 2X, tá ok? E aí um exemplo desse músculo é o grande predomínio que a gente tem ali ao longo do corpo, né? Bíceps braquial, deltoide, sei lá, músculo romboide lá entre as escápulas, quadríceps femoral. Então são músculos que têm mais essa atividade dinâmica, explosiva, né? Conseguindo ali dessa forma fazer as funcionalidades acontecerem ao longo do dia a dia, ao longo das nossas solicitações, tá bom? E aí quando a gente pensa agora, né, um recorte rápido aqui nessa outra imagem, quando a gente pensa como é que essas fibras se comportaram, independente do tipo de fibra, como a gente está vendo até aqui, como é que elas se comportaram para que construa toda essa arquitetura muscular que a gente comentou. Então essa arquitetura ela vai se dar dessa seguinte forma. Uma pequena fibra muscular se origina, deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil de você visualizar. Uma pequena fibra muscular se origina, tá certo? Que é isso aqui. Essa fibra muscular, ela se junta com outras pequenas fibras, o que forma esse grande feixe muscular que leva o nome de fascículo, tudo bem? É um grande feixe muscular. Um exemplo é como se a gente pegasse uma embalagem de canudinhos de suco, né?
e a gente pegasse um único canudo, como eu estou com essa caneta, e a gente juntasse um bloquinho, né? Esse canudinho se juntou com mais 10 canudinhos, aí formou um grande feixe, é justamente esse tanto que a gente está vendo. Um grupo desses feixes musculares, né, que é nomeado como fascículo, então a gente agora junta feixes com feixes com feixes, então esse pacote, esse conjunto todo que a gente junta, juntamente com outras estruturas, né? A gente tem ali a aponeurose, que é uma pequena membrana, né, recobrindo toda essa película, que é o que a gente está vendo nessa figura aqui, juntamente com vasos, como a gente vê aqui ilustrado em vermelhinho, né? Esses pequenos trajetórias aqui que a gente está vendo, percebe? Esse conjunto todo é justamente o que vai formar no futuro a arquitetura toda desse músculo, que a gente, por exemplo, agora poderia chamar de bíceps braquial, que seria esse todo aqui, né? Aqui seria um músculo X, né? Mas vamos chamá-lo, por exemplo, como músculo bíceps braquial. Ali suas extremidades, né? O ponto de inserção proximal, ou inserção terminal que seja. E aí o grande ventre muscular, a grande massa muscular. Tá bom? E aí aqui, mais uma vez, a ilustração de como é que essas contrações ocorrem, né? Então, se a gente for pensar aqui separadamente, se fosse nomear, né, essa aqui, por exemplo, sendo a actina, e o ilustrado aqui em verde sendo a miosina. Então, mais uma vez, ele vai mostrar acontecendo esse encurtamento, né? A actina ilustrada em vermelho, a miosina um exemplo ilustrado em verde, que fosse, né? Elas se encurtando, ou seja, o músculo contraindo, elas relaxando, o músculo se afastando, né? As fibras se afastando, promovendo o relaxamento, ou alongamento, ou distensão muscular. Tá certo? Só para ficar claro mais uma vez, apesar da gente já ter falado rapidamente sobre. E aí aqui nós temos um fenômeno que eu queria trazer que é importantíssimo para o nosso raciocínio, que é o princípio do tamanho de Henneman. Esse princípio do tamanho, ele se dá justamente pelo fato do músculo ter mais vigor na contração ou menos vigor. Entenda, então quando a gente for avaliar, o que o Henneman fez foi justamente avaliar a possibilidade, a propriedade contrátil de cada fibra muscular. Como é que de forma contrátil essa fibra faz? E aí para isso foi consultado através de uma atividade eletromiográfica, óbvio, que é o que vai mostrar para a gente a qualidade dessa fibra muscular no sentido de performance de contração, tamanho de sinal da atividade eletromiográfica, ou se estivesse sendo consultado através de quilos-newton, por exemplo, na ação ali, na verificação de ação no dinamômetro, né, de pico de torque, por exemplo, ou velocidade do pico, ou tempo para pico de torque, enfim. A gente quer saber o quanto esse músculo tem de contração. E aí o que ele colocou aqui pra gente, né, o Henneman, ele traz pra gente essa figura que mostra, né, o padrão de contração muscular vai depender exclusivamente, ou justamente, ou efetivamente, da inserção do que ele tem de padrão elétrico. Então, como que esse neurônio motor se comporta? Quais são as teias que ele traz ali pra gente, os pontos que ele se insere para conseguir levar mais atividade elétrica ou menos atividade elétrica. Então, tudo vai ser dependente, é o que o Henneman traz pra gente, da ação ou do treinamento desse músculo. Então, uma grande curiosidade, quando a gente pensa aqui no metabolismo glicolítico rápido, ou seja, resgatando a nossa fibra muscular tipo 2B, aquela 2X, que é o que faz a contração rápida, esses pontos de atividade elétrica, o jeito da atividade elétrica, ela é mais efetiva. Ela tem mais pontos ali, vamos chamar de ramificações, de inserções, se inserindo em mais fibras musculares, o que vai promover mais pontos de unidade motora para esse músculo. Tá certo? Essa é justamente o metabolismo glicolítico rápido. Beleza? E aí a gente pensa agora, né? Vou dar um salto aqui, vamos lá para a fibra tipo 2. Aliás, desculpa, para a fibra tipo 1. Opa! Desabilitei aqui a caneta sem querer. Então agora a gente vai aqui para essa fibra tipo 1. Então a gente viu que a fibra tipo 1 ela tem um metabolismo glicolítico lento, certo? Ela consegue contrair por longos períodos, isso fruto
de uma reação bioquímica, de um produto disponibilizado, que é justamente o oxigênio e tudo mais, mas ela recruta menos fibras musculares, por isso que ele coloca lá como princípio do tamanho. Dependendo da solicitação, eu tenho mais atividade elétrica, menos atividade. Com menos fibras musculares, é óbvio. Por isso que ele consegue, de certa forma, ter uma contração mais lenta. Tenho menos fibras, menos unidades motoras. Fica fácil de raciocinar dessa forma. Tudo bem? E por fim, nós temos a fibra intermediária, que é justamente o que recebe o intermédio ali, não muito quanto a fibra tipo 2, que recrutou mais unidades motoras, e não menos do que a fibra tipo 1, que tem menos unidades motoras, menos fibras, né? Então agora ela está nesse ponto intermediário, o que faz sentido quando a gente pensa que é um metabolismo glicolítico oxidativo. Pegou um pouquinho de cada e ela consegue fazer uma contração rápida, porém ela tem ali uma característica mais fadigável. Em algum momento essa fibra pode se fadigar. E aí o clássico exemplo, acho que é o melhor que nós temos ao longo do corpo humano, é justamente o que eu comentei, o tríceps sural. Se a gente precisa correr, ele está pronto para responder ali o movimento de flexo-extensão de tornozelo, né, para a gente ter esse punch, né, esse grande impulso ali, o vetor que vai nos impulsionar para essa corrida. Da mesma forma que a gente consegue ficar parado, de pé, com os dois pés em bípede, sem se movimentar, como um soldado inglês ali, por exemplo, que fica longos períodos parados e esse músculo tríceps sural não se fadiga tão rápido, provando para a gente que ele tem essa característica aí dos dois metabolismos, tá bom? É o melhor exemplo, é o tríceps sural. E por fim, o que nós temos aqui é olhar para essa atividade eletromiográfica. E aí o que esse autor traz para a gente? Quando a gente pensa sobre a atividade eletromiográfica da fibra tipo 2B, nós percebemos que ela tem esse padrão de contração rápida. Então ela tem um pico e um tamanho de ruído, né, um tamanho de sinal mais alto, que é justamente isso aqui. Eu vou contornar de azul ao redor dela. Tá vendo? Contração rápida. Dependendo do que aconteça, eu preciso me organizar, contrair para eu ter uma resposta para eu poder, por exemplo, sair correndo. Uma atividade explosiva. A fibra tipo 2 faz exatamente isso na prática. A gente não consegue ver isso no nosso dia a dia, mas se a gente olha para esse gráfico é justamente isso. É um pico de disparo imediato, uma resposta muito rápida e explosiva. E aí saltando lá para a fibra tipo 1, que é essa aqui, a gente já está pensando numa contração mais lenta. Então o tamanho, o pico desse ruído, ele é menor, bem mais baixo, porém ela é por um período muito mais longo. Então quando a gente observa esse eixo aqui do gráfico, é justamente isso, né? Essa aqui ela termina, se interrompe em X período aqui, né? E quando a gente observa a tipo 1, ela consegue se manter prolongada por um período muito maior. Tá certo? E aí a intermediária, eu nem preciso dizer, ela tem um pico menor com relação a tipo 2B, e um tempo de duração maior do que a tipo 2B, porém menor do que a tipo 1. Tá certo? Intermediário. E aí, dessa forma, a gente fecha entendendo o papel de cada fibra muscular. E aí, quando a gente avançar aqui ao longo do curso, agora vai ficar mais claro e fazer sentido como é que esse músculo trabalha, o que ele faz. Então, independente dos músculos que a gente vai ver aqui ao longo do curso, são muitos músculos que a gente vai falar. Nosso corpo humano, por exemplo, tem mais de 600 músculos. Então, é óbvio que no curso a gente não vai ver os 600 músculos, mas sim ver os principais e, através desses principais, conseguir reportar e visualizar como que isso está se acontecendo, né? Independente do tipo de fibra, independente do tipo de grupo muscular. Agora vai ser uma coisa mais biomecânica, mais da gente situar, entendeu? De olhar a localização desse músculo ao longo do corpo e a ação que ele exerce. Tá certo? E aí eu deixo aqui uma pergunta para você se fazer aí ao longo desse pequena introdução do nosso curso, que é essa aula 1. Da forma que a gente viu até aqui, será que a gente consegue responder se é possível definir qual o tipo de fibra muscular está trazendo uma contração diferente, independente da modalidade dessa contração? Então, por exemplo, o músculo bíceps braquial fazendo o gesto agora, ao vivo aqui, de contração,
movimento de flexão do cotovelo. Óbvio, o músculo tríceps braquial, de forma antagonista, né? Dentro do seu sinergismo, está permitindo, está freando o movimento, mas ele está permitindo, através do alongamento dele, que o músculo bíceps faça a contração e a flexão do cotovelo. E aí agora o movimento oposto, que é a extensão desse cotovelo, o bíceps está passivo, enquanto o tríceps está ativo. E aí daria para a gente responder qual é o tipo de fibra muscular dessa ação? Flexão de cotovelo, qual tipo de fibra? Extensão do cotovelo, ou seja, agora o tríceps, qual tipo de fibra? Ou a confusão, né? A hora que está acontecendo a extensão do cotovelo, o bíceps está fazendo o antagonista, está passivo, está cedendo ao movimento, o tipo de fibra mudou, continua o mesmo? É uma reflexão para você fazer. É um exercício muito interessante, apesar de, dependendo do olhar, ele começa a ficar confuso, mas concentra a mente aí, pensa e se responda. Independente do tipo de atividade, do tipo de gesto, eu consigo definir qual é o tipo de fibra efetivamente que está acontecendo naquele gesto, naquele músculo? Beleza? Então é isso aí. Dessa forma a gente fecha aqui nossa aula 1 e eu te vejo em breve na aula 2. Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Dúvidas, por favor, deixe tudo registrado aqui para que em algum momento a gente bata um papo e esclareça um pouquinho sobre, tá bom? Até já!